Pode soltar, por gentileza, solte a vinheta. No programa de hoje, o deputado federal reeleito pelo Rio de Janeiro. O cara é casca grossa e líder da oposição da Câmara dos Deputados. Cadê a sororidade? Palmas para Carlos Jordi. Boa, Jordi. Carlos Jordi nas redes sociais, está aqui com a gente, @Carlos Jordi. Jordi com DY no final. Tá aí o Jordi. Já deram Pelé na CPMI, hein? Já melaram o jogo. Ainda não foi melado, não. Ah, mas vai melar. Não vai melar. Vai melar. Assim, eles estão tentando, infelizmente, o Rodrigo Pacheco, mais uma vez, vem mostrando que ele está a serviço de Lula. Que ele está agindo como garoto de recado de Lula. Não bastasse tudo que ele já vem fazendo, sendo um omisso frente a todos esses abusos de autoridade do STF, não colocando processo de impeachment para frente de ministros que fazem abusos, agem ao arrepio da lei e não atende o clamor da população por processo de impeachment contra ministros do STF. Agora, ele tenta blindar Lula e seu desgoverno com essa sessão do Congresso Nacional que estava marcada para hoje. Na verdade, na semana passada já estava marcada a sessão. Essa sessão do dia 11, ele suplicou a nós que não fosse instalada no dia 11. Nós falamos com ele que, inclusive, ele não precisava instalar porque ele disse que iria para a China. Nós falamos que poderia ser, então, o vice-presidente do Congresso Nacional, que seria o Marcos Pereira. Ele disse que poderia ficar muito feio para ele, que ele pareceria que ele é contrário à instalação da CPI e pediu que fosse nessa semana. E hoje nós fomos surpreendidos com um relatório, um ofício de alguns partidos da base do governo Lula, dizendo que, por não ter a instalação da CMO, a Comissão Mista de Orçamento, que iria votar e iria deliberar sobre o piso nacional da enfermagem, e isso seria uma matéria que também seria votada no Congresso Nacional, eles pedem que essa sessão ela seja adiada, e agora ele está fazendo uma reunião lá no gabinete dele com alguns líderes, e a gente botou a oposição inteira para ir lá. Ele diz que a maioria está sendo contrária não a instalação, mas essa sessão de hoje. Os líderes. Não é verdade, os líderes. Porque o líder também vota. Se o líder votar, votou, acabou. Segue o líder. Não tem. Segue o líder. É assim. O líder pode votar sozinho. Votou, acabou. Acabou o baragulê. É uma bagunça. É uma bagunça. Eu acho que não vai ter. Que os deputados e os senadores não precisam seguir o líder, né? Sim, mas a liderança vota. Na prática... O que eles alegam é que esses partidos, eles representam uma maioria. E como não há esse consenso, como eles estão dizendo que não tem essa matéria ainda para ser votada, e ela necessariamente seria votada na sessão do Congresso, mas ainda não foi votada na Comissão Mista de Orçamento, então pedem que seja adiado essa sessão. Mas é tudo um subterfúgio, claro. É uma maneira de fazer com que a sessão seja adiada para a semana que vem, ganhar mais tempo para Lula oferecer 60 milhões de orçamento secreto, para oferecer mais cargos de segundo escalão, terceiro escalão, para conseguir retirar essas assinaturas. Eles não estão tendo sucesso. Ontem teve um deputado, acho que foi Alberto Mourão o nome desse deputado, nem conheço, mas a gente tem que aí divulgar aqueles que estão traindo. Pulou do cavalo, mais 2 entraram, né? Mais 2 entraram. A gente está conseguindo mais assinaturas do que eles estão retirando. Então, eles estão tentando mais tempo. Mas, assim, se realmente Rodrigo Pacheco aceitar essa decisão, aceitar esse pedido do Lula, né? Porque é um pedido feito por Lula. Porque ele tem muito a esconder sobre essa CPMI e por isso que ele está tentando impedir a CPMI. Mas se isso realmente acontecer, eu já conversei com o nosso líder de partido do PL na Câmara, o líder Altineu, já conversei com a liderança do Novo, já conversei com o Flávio Bolsonaro e outros líderes do Senado. Vamos fazer obstrução total. Não vamos votar mais nada. Inclusive podendo judicializar. Não sei se judicializar é o caminho, porque o judiciário está do lado deles. Mas eu tenho mandado de segurança pronto, muitas pessoas até me questionavam. Por que vocês não entram com mandado de segurança, já que, por exemplo, na CPI da Covid, a CPI da Covid foi no Senado. CPI, em cada casa, ela é discricionária, né? Fica a critério do presidente da casa instalar ou não aquela CPI. E aquilo ali fica até como um jogo de barganha do presidente da casa com o presidente da República para obter mais cargos e mais força, medir força. Mas a CPMI,
ela de fato é automática. Ela só precisa ter um número suficiente nas duas casas. E aí tem que ter uma sessão do Congresso para leitura. E essa sessão já tinha que ter acontecido, porque regimentalmente, na terça-feira de cada mês tem que ter uma sessão no Congresso Nacional. Então, mas isso aí não é nem porque, sei lá, se o Lula tem culpa no cartório, se tem alguma coisa ali que os caras não viram. É para não parar o governo, né? Porque uma CPI para. Lembra a CPI do Bolsonaro, da Covid? Porra, fica 6 meses aquele negócio, para o governo. E tem outra coisa. Diz que não vai votar agora a reforma tributária, viu, Sam? Esquece. É o Lira. Esquece. Não, o arcabouço já atrasou, vai então, 4h30 chegar, parece então, hoje. O arcabouço é só um PowerPoint. Ninguém tem acesso ainda ao que é o arcabouço. Então, mas acho que não vai sair. Mas aí o Lula precisa dessas reformas para ele poder arrecadar mais. Sim. Porque se ele não arrecadar mais dinheiro, ele não tem como pagar. Aí a economia vai pra vala. Mas Emílio, assim, eu discordo frontalmente de você. Quando teve CPI no governo Bolsonaro, o governo trabalhou. Não tem isso, não existe isso. Na CPI só ficou falando isso. Tudo bem, mas trabalhava. A CPI é um instrumento regimental, inclusive o Lula já falou isso várias vezes, que ele é utilizado para fazer investigações sobre ilícitos. E por isso que serve o instrumento, então vamos tirar da Constituição a CPI. E assim, não é justificativa, até porque... mas nem o presidente quer uma CPI. Até porque ninguém quer CPI. O governo Lula não apresentou nenhum projeto até agora. Me fala um projeto que foi apresentado, só apresentou um PowerPoint de arcabouço. Fraco. E só medidas provisórias. Como é que quer falar que é para impedir que o governo possa trabalhar, avançar, se não apresentou nada até agora? Ô Jordi, e essas medidas provisórias? Porque isso caduca, né? A medida provisória, ela caduca em 4 meses, né? 120 dias, 60 prorrogados mais 60. E aí, como é que vai ser? Aí que você vai ver a força do Lula, né? Nessas medidas, né? Tanto que o que acontece, né? O trâmite a tramitação das medidas provisórias durante a pandemia acabou com a comissão mista de orçamento. Aliás, as comissões mistas de medidas provisórias. E aí como é que ficou o trâmite? Ele ia direto para o plenário da Câmara. Nós fazíamos as alterações e emendas de plenário. Isso também foi um grande avanço desse momento da pandemia, quando as medidas provisórias podiam ser votadas na Câmara e depois no Senado, porque além do período de emendamento inicial, que são os 6 dias ali que nós podemos fazer as nossas emendas, e ainda tem a emenda de plenário, porque nesse processo aí de 120 dias, há toda uma maturação, você acaba dialogando com vários setores envolvidos na medida provisória, e que aí, quando chega para votação, essas ideias surgem. E aí tinha a emenda de plenário, a medida provisória. Agora, 4 medidas provisórias, o Rodrigo Pacheco, numa canetada de forma totalmente ditatorial, porque ele foi como presidente do Senado e não como presidente do Congresso, porque para ele fazer o que ele fez, deveria ser numa sessão do Congresso Nacional. Ele voltou com o trâmite normal, que é o trâmite das comissões mistas, que assim, é ruim pra gente, porque a Câmara é subrepresentada, são 12 deputados e 12 senadores, e assim, proporcionalmente, a Câmara tem 513 deputados e o Senado tem 81 senadores. A gente acaba sendo prejudicado. E não tem a figura da emenda de plenário. Então, o que vai acontecer aqui nessas comissões, quem indica o presidente e o relator é o líder do governo no Congresso Nacional. Quem é? É o Randolph. Mas, deputado, você acredita que o povo está prestando atenção, que a maioria das pessoas querem a CPI, quer entender o que aconteceu naquele 8 de janeiro? É bom esclarecer. O povo está percebendo, você acredita que o povo está percebendo? Pô, o governo não está querendo investigar isso aí. Por quê? Aí essa é a pergunta. Já, né? Claro, com certeza. Isso daí tá notório, né? Sim. Por que o governo, ele poderia até ser contrário com essa alegação de que isso atrapalha o trâmite das propostas que eles querem que sejam aprovadas, de reforma tributária, arcabouço fiscal, embora ainda nada tenha sido apresentado. O governo é tão incompetente, não tem base no Congresso, que sequer quis fazer uma reforma tributária, deixou com que fossem aquelas propostas que já estavam tramitando na casa. Porque ele sabe que ele não tem voto para aprovar. Quem tem base hoje na Câmara dos Deputados é o presidente Arthur Lira, que inclusive tem 2 blocos de centro ali, um é dele, né, tem o partido dele, e o outro é também de centro. Então,
é uma base muito fragilizada. Hoje a oposição é maior do que a base do governo. E você sabe que eu achei interessante? O quê? O quê? Viu, Jordi? Você sabe que eu achei interessante? Quando o Lula ganhou, eu falei, esses caras vão tudo pro lado do governo. Porque o governo tem a caneta, pô. E tem Jordizinho, o chaveco. O que você está precisando lá? Bela tatuagem. Porra, você sabe. Eu falei, porra, esses caras vão tudo se baldear lá pro lado do Barba. Sim. E não é que a oposição tá firme, cara? Sim. Por que será? Os caras perceberam isso ou mudou meio a cabeça dessa turma nova que entrou? Nós temos uma oposição que ela é bem sólida. Embora assim não seja muito numerosa, não deve ter 200. Mas ela chega ali a uns 140. São pessoas bem firmes e que estão ali diariamente fazendo frente, usando a tribuna. Eu sempre digo que uma coisa que eu aprendi a fazer foi fazer oposição. Certo. Com o PT. Porque nesses 4 anos a gente via como eles atrapalhavam, tanto na questão de subir na tribuna e criar narrativa. Nós fazemos essas reuniões de estabelecer quais serão as narrativas, embora narrativa não no sentido pejorativo, mas pegando os podres do governo e destacando para poder estar fazendo desgaste e alertando também a população. Então nós temos uma oposição que é bem sólida, faz esse trabalho, mas tem muitos deputados ali de centro que têm dificuldade de ir para a base do governo Lula. Primeiro porque eles acharam o seguinte, né? Ele falou que ia fazer uma frente ampla, então tá todo mundo querendo seu quinhão, todo mundo querendo aí um pedacinho. E ele até deu para alguns partidos, tem outros que não ficaram satisfeitos. Por exemplo, a União Brasil tem 3 ministérios, mas queria mais. Então, e tem muito deputado no União Brasil, que a gente fala até que é o Desunião Brasil, que é um partido que ele tem muitos deputados de oposição. Então acaba que esses partidos de centro, eles não conseguem, de fato, sinalizar que são base do governo. Eles vão votar de acordo com a orientação do presidente Arthur Lira, ou, de repente, aquela pauta ali que seja, em determinado momento, seja favorável para seu nicho eleitoral vai votar, ou também conversando com o governo, como houve na PEC da transição, em que também ele abriu a mala preta para poder estar conseguindo os votos favoráveis para furar o teto de gastos. Ele vai precisar de muito dinheiro aí para... Sim, quero ver chegar. Pra turma virar a bandeira, precisa de muito dinheiro lá em Ubarba. E não tem dinheiro. Tem. O problema é que não tem. Mas vai taxar, não tá taxando? Vamos estar arrumando imposto. O caixa tá bom. Não, tem outros. Tem outros, sim. Tá taxando pouca coisa. Agora vem apostador, vai ter. Dinheiro. Agora pode falar do Jordi, da pessoa física dele? Você é pré-candidato à prefeitura de Niterói? Isso é verdade? Sou pré-candidato porque, né? Na verdade, muitas pessoas me perguntam, você vai abandonar o parlamento? Você não gosta? Eu amo o parlamento, amo o trabalho que a gente está desenvolvendo na Câmara dos Deputados. Só que o que acontece? Minha cidade, ela é dominada pela esquerda há anos. Foi PT, PDT... E, assim, é uma máquina que gasta mal, um orçamento de 6 bilhões. E os caras reproduzem a gestão petista em Niterói. Eles lá teve até o escândalo da Emusa, né? Que é uma empresa de urbanismo que tem um local que trabalham 100 pessoas e tem mais de 1.000 pessoas trabalhando. Na verdade, mais de 1.000 pessoas que deveriam trabalhar, que são funcionários fantasmas. E, assim, a cidade tem muito potencial. As pessoas falam para mim, cara, que, assim, eles acabam tendo que votar, às vezes, em outro candidato por não ter opção. E, assim, enxergam em mim, hoje, um candidato que consegue fazer frente à máquina de Niterói. Mas então, vamos lá, igual que tem o debate na Rede Globo lá. Candidato, segurança pública. O que você vai fazer agora com essas facções, milícias, Cabralzão solto? Rio de Janeiro não se resolve também há muito tempo. Cara, a questão da segurança pública municipal, né, você fica um pouco amarrado porque a polícia, ela é a polícia militar, a polícia civil são órgãos estaduais. Mas tem como você fazer boas parcerias com o Estado, parcerias como, por exemplo, tem o Segurança Presente, que já desenvolve um trabalho bacana lá em Niterói e que consegue ter um policiamento de proximidade com o cidadão, diminuindo os níveis de criminalidade, aquela questão de pequenos furtos. Você consegue fazer várias parcerias público-privadas para também fazer com que o município tenha mais segurança, questões de câmeras, monitoramento, tudo isso é bom você fazer com essas parcerias estatais e parcerias público-privadas. Deputado, posso encaixar uma indagação?
O governo tá... Tem uma aguinha aí? Lógico. Aguinha com limão. Também. Tem o que você Um quiser. café e um nugget. Rodelinha de limão, não. Traz lá, o Dedê. O governo Cadê o Alex? está investindo em influenciadores para ficar divulgando coisas e tal. E o influenciador, ele vai atingir a cabeça do jovem. Como diz o Mano Brown, parece e com certeza estão voltando para a base. Já estão pegando aquela molecada, já e doutrinando e seguindo o seu fiel influência. Não preocupa essa base, não? Não preocupa essa molecada que já está sendo treinada a votar para um lado? Vocês não querem atingir o jovem, não? Não, com certeza. É um trabalho que a esquerda fez durante muito tempo. Né? Tem alguns influenciadores aí que acabam fazendo a cabeça da molecada, né? Você vê Felipe Neto e assim, eles têm um poder de persuasão muito forte de influenciar a cabeça dessa molecada. E assim, é estratégia cultural mesmo. Existem boas pessoas no campo da direita que também fazem esse trabalho, só que muitas vezes tem a censura. Isso. O próprio Nicolas faz um trabalho... Pô, o Nicolas é um fenômeno. Nicolas, para mim, inclusive, assim, algum dia eu acredito que ele vai ser até presidente da República. Ele bem treinado, bem lapidado, entendeu? Amadurecendo. Não que ele não seja maduro, né? Eu acredito que na idade dele, ele tem muito mais maturidade do que eu tinha na idade dele. Mas, assim, ele precisa passar por um processo de mais maturação. Só que ele, assim, ele é um cara que acaba alcançando milhões de pessoas, assim como vários outros influenciadores de direita, só que existe a questão do discurso do ódio. Discurso do ódio, que é algo que, inclusive, está sendo muito pautado, né? O próprio ministro Flávio Dino, agora, com uma portaria, quis regulamentar, está querendo regulamentar. Nós fizemos, inclusive, um PDL, um projeto de decreto legislativo para assustar essa portaria, nós da oposição, querendo regulamentar as redes sociais também, combatendo o discurso de ódio. O PL, vulgo fake news, que é o PL da censura, que também tem cláusulas muito abertas, normas muito abertas, que só vai prejudicar quem é de direita. Você está dando o poder para o poder executivo, para o chefe de executivo, para conseguir delinear o que se pode falar, para determinar o que pode ser falado. Você percebe que, por exemplo, a Jovem Pan foi censurada nas eleições por falar que Lula não foi inocentado, foi descondenado. E isso é uma verdade. E aí você vê o que aconteceu. Eu tive que apagar um tweet que eu falei que Lula não foi inocentado. Isso é o exemplo do que vem acontecendo com todos que são de direita. Então, assim, é complicado a gente lutar contra essa máquina que, infelizmente, o politicamente correto, ele acaba dominando os meios de comunicação, acaba dominando, né, essa galera global, essa galera que faz com que galera cool, nós tenhamos aí que ter medo das nossas palavras, simplesmente porque a gente tem uma opinião diferente. O que é discurso de ódio, por exemplo? Eu dizer que um homem que se acha mulher não pode usar banheiro de mulher, isso é discurso de ódio para eles. Como o Nicolas, naquela vez, ele utilizou a peruca lá, falou de Nicole, que estava saindo em defesa das mulheres, porque existem mulheres que estão sendo prejudicadas no esporte porque homens biológicos que se enxergam como mulheres estão roubando esses espaços. Discurso de ódio, está sendo processado. Então é complicado realmente. A gente fica preocupado, mas assim, vai fazer o quê? Então temos que lutar com as armas que nós temos. Mas ô Jordimar, você não acha que isso aí, porque, por exemplo, que tem muita gente que entrou nessa leva aí que é personalidade de internet, né? E o que a gente tava falando lá, que a polêmica gera muito like e tal. Então ele fica sempre nessa coisa. Você não acha que a política, agora que você está lá em Brasília, o político tem que ser um profissional político? O que a gente está vendo aí, mesmo que a opinião pública seja contra, queira fazer a CPMI, o cara arrumou um jeito de sentar no gabinete, senta no gabinete, você já sabe como funcionam as coisas. Janta. A política profissional, ela é muito diferente dessa exposição pública da política. Né? Esse negócio de internet, do like, do não sei o que e tal. Mesmo se todo mundo quiser que tenha uma CPI e você sentar em Brasília com o político profissional, com as pessoas certas, acabou, melou. Você acha que esses mais novos que entraram
pela rede social, vão virar políticos? Porque tem um animal político, né? O homem animal, o cara que gosta da política. Sim. E tem esse pessoal que entrou meio que... Modinha. Vamos entrar na política, a política tá na moda, vamos levar o Brasil para frente. Você acha que eles vão virar políticos profissionais mesmo? Olha, o que é ser político profissional? Por exemplo, né? Eu comecei como vereador em Niterói e também comecei usando redes sociais e também fazendo esse trabalho, o político conservador e até o político de esquerda, ele tem esse trabalho de guerra cultural. Então, assim, eu falava muito sobre essas ideias que eu defendia, cheguei à vereança, depois cheguei a deputado e óbvio que você acaba amadurecendo muito. Meu primeiro mandato de deputado eu aprendi muita coisa e hoje eu sei que muitas coisas estão no bastidores. Sim. E por isso que eu mesmo, quando falei com o Nicolas, né, eu chamei ele para ser vice-líder, chamei o Marcel, chamei outros deputados, tinha deixado o Nicolas de fora, que eu falei que eu queria conversar com ele. Ele falou, pô, você disse que eu ia ser vice-líder da oposição. Eu falei, cara, eu quero conversar contigo, porque eu acho que você é um excelente nome para ser vice-líder. É um cara que tem um bom discurso, tem boas ideias, defende as ideias conservadoras, só que você tem que aprender como que funciona aqui os bastidores. Isso. Você também não pode começar a tomar decisões isoladas. Vamos agir em grupo. Porque acaba atrapalhando às vezes, não estou nem dizendo que ele me atrapalhou jamais, pelo contrário, tem ajudado muito. Inclusive ele agora com outros vice-líderes estão lá na reunião com o Rodrigo Pacheco. Mas nós temos que agir em grupo para fazer com que o trabalho de oposição, que está muito nos bastidores também, possa dar certo. Então, eu passei por isso, hoje eu tenho... Você sentiu isso lá? Eu senti. Hoje, pô, eu tenho certeza. Eu tenho que, por exemplo, ir na casa do Arthur Lira para reunião de líderes, sentar com o Arthur Lira, sentar com o Boulos, sentar com Alice Portugal. Faz parte da política isso. Faz parte, entendeu? Então, mas assim, é importante utilizar as redes sociais como eles vêm fazendo, tudo mais, até mesmo porque é um trabalho de guerra cultural, como a gente estava falando. E também, até mesmo para você estar mobilizando a população. Por exemplo, um caso como esse agora que a gente está vendo, em que flagrantemente está tendo um movimento do governo com o Pacheco para blindar o Lula e impedir a CPMI do 8 de janeiro. Sim. Se isso acontecer, qual é a decisão que nós temos que tomar, né? Eu pensei até em entrar com mandado de segurança, tem o mandado de segurança pronto, mas pode cair lá no Alexandre de Moraes, pode cair no STF, eles dizerem que não, e aí acaba que, de repente, até enterra a CPMI. Então é algo que a gente tem que estudar. Mas é fato que nós temos que obstruir e tudo mais, mas a gente agora tem que mobilizar o povo para ir para a rua. Tem que começar a fazer mobilização, porque todas as mobilizações que nós fizemos deram certo até agora. Fizemos mobilizações fora Dilma, deu certo. Então, assim, eles acabam tendo um papel muito importante como influenciadores nas redes sociais para poder fazer essa mobilização. Mas, ô Carlos, essa questão da 8 de janeiro, depois do que aconteceu, você não acha que o pessoal vai ficar meio com medo de ir pra rua, tendo em vista tanta prisão de gente que nem tava lá, gente que estava longe do acontecido? Você não acha que depois do 8 de janeiro e dessas prisões de pessoas que nem estavam lá, não tem gente que vai ficar com medo de sair pra rua? Olha, eu acredito que pode ter pessoas que realmente fiquem com medo, mas assim, eu acho que o nosso medo não pode ser maior do que a nossa vontade de ver a justiça, de ver o correto. Eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas pensam, você não tem medo disso, não tem medo de ser... Mas, cara, eu fui eleito para isso. Eu tenho uma filha e, assim, é o futuro do meu país, é o futuro da minha filha. Então, assim, eu não posso jamais recuar. E eu acho que, de fato, pode até ter algumas pessoas que se sintam amedrontadas frente a isso, mas eu acredito que há muitas pessoas ainda que estão indignadas e que vão para as ruas. Ainda mais se tiver uma manobra como essa de impedir que uma CPMI, que é para, de fato, apurar aqueles que tiveram responsabilidade, quem estava realmente fazendo vandalismo. A gente não quer passar a mão na cabeça de ninguém. Se estava lá quebrando, que seja responsabilizado, que tenha, de fato, a sua punição. Mas é aquele que não estava. Eu tenho um amigo, vou até falar aqui com ele, CVC de Campos, ele deve estar me assistindo agora, que ele foi preso por estar no dia 8 de janeiro. Só que ele não estava. Olha aí, ó. Ele não estava no 8 de janeiro. Que viagem. Nós colocamos um advogado para soltá-lo. E mais, apurar a negligência do governo federal. Porque a gente tem que saber se foi uma omissão dolosa ou culposa. Tudo indica que foi dolosa, porque o senhor Flávio Dino recebeu, no dia 7 de janeiro, um relatório da Polícia Federal, às 6h23,
dizendo tudo que estava para acontecer, que havia diversas investigações que estavam apurando, que havia ônibus chegando, que havia temor porque pessoas estavam falando que queriam impedir a instalação do comunismo, e ele pedindo que houvesse o reforço dos prédios federais. Aí Flávio Dino, ele lava as mãos dizendo que não, que a segurança das vias não é papel do governo federal, mas sim do governo do Distrito Federal e dos órgãos federais e do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados. Porque ele tem uma proteção. Exatamente. Ali, né? E, cara, foi tão fácil para os manifestantes entrarem ali, então a gente tem que apurar isso, porque inclusive ele disse que, olha, eu não recebi nada, dizendo que não tinha recebido nenhum relatório, nenhum ofício, recebeu sim, nós comprovamos isso, e ainda disse que era uma versão fantasiosa quando a gente diz que ele estava da janela dele assistindo aquilo, e no Fantástico ele falou que assistiu tudo da janela. Deputado, deixa eu só fazer um break só pro Reginaldo. Reginaldo é muito bravo, viu, Jordi? O Reginaldo, é o líder, nosso Putin, sabe, é o líder do partido. Pode fazer o break, Reginaldo, a gente continua aqui nas redes. A situação. Muito Jordi. bem, Carlos Jordi continua aqui com a gente nas redes sociais, @CarlosJordi, com DY no final para você que está no rádio. Jordi, do ponto de vista da economia, a gente tem visto algumas barbaridades. Então tem a lei das estatais, que você não pode indicar pessoas que não tenham um preparo técnico para o cargo e mais alguns outros detalhes. Na Petrobras, estão querendo colocar 2 diretores lá. A CVM já sinalizou falando, olha, isso fere o regimento lá, o que se faz. E o governo bancou. Falou, vai para a Assembleia de Acionistas. Ou seja, a gente vê leis que foram criadas, inclusive a lei da estatal foi criada pelo Temer logo após o problema do Petrolão. A gente vê um retrocesso. Vocês conseguem fazer alguma coisa a esse respeito? Porque se tem lei e ninguém cumpre, é a mesma coisa que não ter. Com relação à lei das estatais é complicado, né? Primeiro, tinha lá um jabuti num projeto de lei que foi votado na Câmara para fazer a emenda à luz mercadante, né? Todo mundo ficou muito revoltado com aquilo. Já foi um absurdo. Foi um absurdo, votamos contra. Mas agora mesmo o Lewandowski, ele acabou dando razão para o governo Lula com relação a essa questão da quarentena, da lei das estatais. Então, assim, tem coisas que realmente fogem ao nosso alcance. Nós temos visto aí um governo que tem uma sanha ideológica, revanchista, contra as reformas que foram feitas e que deram certo. A lei das estatais, a própria autonomia do Banco Central, que ele vive atacando. O teto de gastos, que agora vai ser substituído. O teto de gastos era algo que estava funcionando perfeitamente no controle dos gastos públicos. Aí apresentou agora um arcabouço fiscal, que a gente só tem um PowerPoint, que atrela o crescimento da despesa ao crescimento da receita, gerando mais tributos, vai aumentar muito o tributo e não vai conseguir controlar a dívida pública. E pior, se a economia não crescer, a despesa tem um mínimo, tem um gatilho que eles chamam de contracíclico. E aí a dívida pública pode estourar. Exatamente. E ainda tem a questão do marco de saneamento, que isso daí foi absurdo. Sim. O marco do saneamento básico, um dos maiores avanços para a gente fazer a universalização dos serviços de água e esgoto no país, que assim foi difícil a aprovação. O PT foi contra, o PT e a esquerda foram contra na Câmara e no Senado, dizendo que era contra a privatização da água. A água não é mercadoria, cara, um absurdo. Para empregar companheirada. Exatamente. Um discurso totalmente anacrônico, um discurso de sindicalista, sabe? De DCE aquilo ali, cara. Papo de DCE. E aí conseguimos aprovar. E aí, qual era a premissa? Qual é a premissa, né? Porque nós vamos conseguir reverter essa decisão do Lula, tomada pelo Lula. A premissa do marco legal do saneamento. Até 2033, ter a universalização. Sim. 90% da população com esgoto, 99% com água, fazendo com que essas estatais que não tinham contrato agora tivessem que comprovar a capacidade técnica, capacidade econômico-financeira. Não comprovaram. Muitas não comprovaram. Muitas não temos como. Vamos esperar o Lula ser eleito e ele vai canetar tudo. E, inclusive, tendo aí a necessidade de licitação para abrir para o mercado, porque com a concorrência você acaba tendo mais empresas produzindo, mais empresas entrando e aí oferecendo melhores serviços e menor custo. E aí ele vai numa canetada, num decreto. Decreto, para quem não sabe, ele serve, o decreto executivo, para regulamentar.
regulamentar algo que está previsto na lei. Mas não, ele alterou a lei através do decreto, alterando o prazo em que deveria comprovar a capacidade técnica, inclusive tirando a necessidade de licitação. Para quê? Para salvar o contrato da Embasa. Isso, que é a baiana, né? Baiana. A baiana que é, o problema é a baiana. A baiana. A baiana brigou muito. Além dos outros contratos que ele quer, obviamente, privilegiar. Quer ter dispensa de licitação. Ou seja, se é empresa pública, você pode vender mais caro. Aquelas empresas que são estatais, que são dos governadores aliados, eles vão voltar a prestar um serviço. Os companheiros, pô. Companheirado. Enquanto tiver otário, o malandro nunca passa fome. Não, é assim. Olha o piu-piu. Mas a Embasa, é bom a gente falar da Embasa porque quem está por trás da Embasa é o Rui Costa. Rui Costa, que foi governador da Bahia, que hoje é o ministro da Casa Civil. Esse é o grande... É a cereja do bolo do decreto do Lula. Deixa eu falar, é os companheiros. A gente sempre falou aqui, a gente sempre fala, há 30 anos, o que o PT faz? O PT vai lá, pega o voto do pobre. Quando tiver pobre, o PT vai lá, pega o voto do pobre, pega o dinheiro do rico e engana os dois. Boa. Tanto é que agora você vê aí a própria Europa, com esse negócio do Lula com o Putin, fez o L, não fez embaixo da mesa, fez o L assim, ó. Tatuado, fez com o pé. Tatuado, aquela foto do Lula, que era o... De volta o Lula. Macron fazendo homenagem. Democracia de volta. Brasil de volta. Agora os caras falaram assim... O que está acontecendo com o nosso Lula da Silva? Ele mudou. Eles chamam de Lula da Silva. O que está acontecendo com o nosso Lula da Silva? Tá aí, ó. Enganou. Mais um que enganou. E agora os arrependidos. Mais um que enganou. Agora vem tudo os arrependidos. Mas, nossa, há 30 anos os caras enganam a gente. Agora vai ter que ir pra Ucrânia. Não é, Jordi? Lógico, com certeza. Porra. Mas eu falava isso na eleição, pô. Aliás, você falou isso uma vez e eu comecei a falar. Você tem uma... boa pauta. Você tem uma namorada... Do quê? Você tem uma namorada que ela é desbocada. Ah, sim, do Bolsonaro, você tá falando? Exatamente. O Bolsonaro também. Bolsonaro. Mas tem uma que já te chifrou. Sim. Tem uma que te chifrou muito. Você vai dar chance pra outra? Você tem uma meio feia que você não gosta, mas nunca te chifrou. Sempre foi fiel. Nunca te corneou. Sempre foi fiel. Aí você fala, não, mas ela... Te xinga, O que você acha do Bolsonaro? Diz que ele vai sair senador? Não acredito não. Ontem saiu uma notícia que ele pretende ser senador em 2026. Tem uma senador. Olha, eu acredito, sinceramente, que seria um grande desperdício, porque por mais que algumas pessoas, assim, não o enxerguem, né, do campo da direita, né, do campo anti-Lula, não o enxerguem como a liderança, ele é a maior liderança de oposição hoje no país. Ele é o maior líder político hoje no país. Ele teve 58 milhões de votos. Então ele é a maior força. Talvez a rejeição dele seja alta, tanto é que ele não conseguiu ganhar. Não, mas foi pau a pau. Mas é que ele apanhou, Sami. Sim. Ele apanhou muito. O que ele apanhou. Mas é a nuvem, agora mudou. Agora vamos ser honestos. Quem garante que não vai apanhar? Não. Vamos ser honestos. Não, apanhar, vamos ser honestos. Que nem gato de desenho. O Lula, o Bolsonaro também perdeu por causa do consórcio, porra. Exatamente. O que o consórcio fez com a gente também, pô. Pega lá teus amigos que fizeram com a gente. Mas calma lá. Tá brincando. Não vai ser de novo. Calma lá. Não. O que eu tô dizendo pra você. Pode ter isso de novo. Vale a pena ver de novo. Se a eleição é hoje... E aí? Se esse Lula engasopado... Criativo. Parece aquelas mobiletes. Sabe aquelas mobiletes? Não é aquele Lula. É aquela que não sobe. Se hoje o Bolsonaro ganhava de lavada. Se hoje é a eleição. Mas a nuvem. Pode escrever. Ô, Emílio, já que vocês estão citando o tema... O cara teve uma experiência. O Tarcísio talvez seja um nome com menos rejeição. Não. Você não quer o Bolsonaro? Eu tenho uma informação assim da política. Já que estão falando da família Bolsonaro aqui e falando do Rio de Janeiro, vocês lembram que eu contei da história do rato de armazém que eu falei aqui, né? De mercearia. Estavam falando que o Carlos Bolsonaro não vai mais assumir a rede social do próprio Bolsonaro. Isso estão dizendo que tem uma briga política entre Flávio e Carlos Bolsonaro para a prefeitura do Rio de Janeiro. Você está sabendo dessa história? E quem você apoia, Flávio ou Carlos? Se a eleição fosse hoje. Sinceramente, eu não ouvi nada disso. Tenho a certeza que não passa de especulação. Mas eu acho que hoje o Flávio é um nome muito preparado. Ele é um cara assim... além de ser um cara que defende as ideias do pai...
Ele é um político classe A. Ele transita muito bem nos bastidores e eu acho que hoje ele é o nome mais forte. Se a gente for ver pesquisa aí, disputando com o Eduardo Paes, ele é o nome mais forte. Eu não tenho dúvida de que... Inclusive, ele diz que ele é pré-candidato, mas só depende do pai. Só depende do presidente Jair Bolsonaro. Parece que ele está alinhado com o Flávio. Deu aval. Por isso a briguinha. Acho que o Bolsonaro... Por isso a treta. Ser senador. Não sei. A briga Você entendeu o que ele disse aos aliados que gostaria de ser senador. A briga de ciúme, acho que é ele 8 fala. anos. 8 anos tranquilo. O que Bolsonaro falou? Não. Saiu essa notícia ontem. Que ele falou para os Eu não aliados. estive com ele ainda, eu tenho trabalhado muito, trabalho muito assim, fico na Câmara, às vezes, é que hoje eu vim pra cá, mas eu chego na Câmara na terça-feira é 7 da manhã, saio 10 da noite. Então eu nem tive ainda com o presidente, a não ser no dia que ele retornou ao Brasil. Ele tá lá no PL, eu já marquei algumas vezes de ir no PL para encontrar com ele, encontrar com o Valdemar, não encontrei porque não consegui ir. Mas assim que eu tiver alguma informação, se isso realmente tiver algum fundamento e for liberado para ser divulgado, a gente vai falar, obviamente. E você disse que, da questão do que é o Bolsonaro que vai definir a questão da prefeitura, você acha que a oposição vai ser mais estrategista, o pessoal da direita, nas eleições, nas próximas eleições para vereador e prefeito? Tem que ser, é crucial para o próximo pleito. Não tenho dúvidas que isso foi um dos fatores que fez com que a gente perdesse a eleição. Não foi digamos assim, o decisório. Presidencial? Sim. A presidencial? Sim. Falta de alinhamento? Não, porque o que acontece, união também, né? Nós tínhamos alguns fatores que prejudicaram. A interferência do judiciário, que isso foi flagrante, a questão do consórcio, né? A mídia era o tempo inteiro batendo e não colocava nada importante que o governo estava fazendo. A comunicação do governo, que era muito equivocada, não foi boa, muito ruim. Mas isso aí é o Carlos Bolsonaro, não é? Não, talvez não seja isso. A comunicação não é da rede do presidente, comunicação do governo, comunicação oficial, formal do governo. O cidadão lá da cidadezinha do Nordeste não sabia que ele que tinha feito a transposição do Rio São Francisco, que ele que estava pagando o auxílio emergencial, achava que era o prefeito da cidade, achava que era o governador do estado, entendeu? Então, foi alguns fatores. E outro fator foi esse. Aquele grande erro que houve com a questão do PSL. A briga que teve no PSL, e aí o presidente decidiu sair, obviamente que eu acompanhei. Ficamos sem partido. Você, quando não tem partido, você fica sem identidade. Disputamos uma eleição em 2020... E quando eu digo disputamos é porque o nosso grupo político, um cara disputando pelo Republicanos, outro pelo PTC, o outro disputando pelo, pelo PSC. Apoio. Então, ninguém sabia qual era o candidato do Bolsonaro. Nós pecamos muito. Mudou a sigla também, né? Não, mas pera lá. Nós não conseguimos formar uma base de prefeitos e vereadores que pudessem apoiá-lo no ano passado. Mas, se você pegar, cara... O Bolsonaro, ele é tão forte. Olha o que ele fez. Forte demais. Ele fez governador aqui, ninguém conhecia. 22. Ele fez Santa Catarina, ele fez que mais que... Puta, ele fez... Próprio o que ele fez de senador. Senador pra caramba. Mas é por porque isso é voto do Bolsonaro. Na eleição de 2020, nós poderíamos ter essa base para ajudar na eleição do ano passado. E o presidente está muito focado nisso. Ele, assim, hoje a gente tem certeza que o PL é a nossa casa, nós não vamos sair do PL jamais, até porque o Valdemar tem dado muito tapete vermelho e total condições da gente trabalhar. O Valdemar comeu um peixe lá? O que ele teve lá? Foi uma espinha. Porra, teve um piripaque lá, o cara comeu um peixe com espinha. Tem coisa que é difícil engolir na política. Roubá-lo, Teve um piripaque lá. Mas então hoje, né, inclusive, isso eu posso dizer, o presidente Bolsonaro disse na reunião que nós fizemos no lançamento do diretório em Niterói, que o foco maior agora é a eleição de 2024, porque prefeito, 2026 passa por 2024, prefeito e vereadores. Vamos ver como é que vai ser, né? Como é que vai estar a nuvem? Agora, eu vou dizer um negócio pra você. Os caras aí estão chamando o Lula lá na Europa de papagaio do Putin. Ixi. Então, papagaio do Putin. Chegou a esse ponto. Papagaio do Putin. Louro José do Putin. Acabou de sair a Europa falou que não é verdade que a União Europeia e os Estados Unidos querem prolongar o conflito. E não é verdade que a Ucrânia tem culpa. Falou, lógico, pô. Não, mas que o Lula... A Casa Branca falou. Mas eles estão falando isso direcionado contestando. ao Lula. E ontem, você não estava em Brasília, né? Ontem veio o ministro das Relações Exteriores do Putin. Pois é. Sim. Passou por aqui chanceler para fortalecer a nossa democracia,
a democracia do Maduro na Venezuela, Nicarágua, a democracia de Cuba e da Nicarágua. Boa, turma. Ou seja, Brasil, Venezuela, Cuba, Nicarágua. A nossa Copa América. Esse é o grupo da Copa. É o Brasil da morte. O Brasil é oficialmente o páreo internacional que eles sempre nos acusaram de ser. Exatamente. Com o Bolsonaro. No sul do Tá globo. certo. Oficialmente. Eu lembro do Lula dizendo o seguinte, né? Acho que foi ano passado, que a guerra na Ucrânia ele resolveria numa mesa de bar, Isso. tomando a cerveja. Uma sinuca, Pô, uma hoje eu tô tacada. vendo ele indo pro bar e dando cadeirada nos outros. Exato. Jogando cachaça na turma. Cuspindo na cara do dono do bar. Que loucura, né? Muito bem, então a gente tem que torcer para as coisas darem certo. Que Se parecem bem que não que Dilma Rousseff Olha lá. tem um recado para você também, Jorge. Qual é? Tem um recado para você. Por favor, pode soltar o recado. De Dilma Rousseff, ela sempre vem com esse tem um recadinho sorriso aqui pra também gente. de boquinha, né? Exatamente. Mas a Dilma nunca decepciona. E ela não erra, hein? O Ela discurso acerta. dela foi Uma maravilhoso. sensitiva. Essa aí nunca Decepciona. Jordi, obrigado por você ter. Primeira vez que você vem, né? Primeira vez. Primeira vez que você vem. Primeira vez. Você é um cara que você tá sempre... Tava faltando aqui. Eu já tinha ido, já fui pra vários programas da Jovem Pan. Acho que presencialmente é o primeiro que eu venho da Jovem Pan. Pô, legal, cara. Boa, volte. Prazer estar aqui. Valeu, com vocês. Jojo. Então, almocinho na Dirce agora. Tá aqui o Jordi, ele é Primeira deputado vez que federal, ele é do Rio de Janeiro, né? Ele é deputado federal, tá lá em Brasília. Carlos Jordi nas redes sociais. Você entra aí, ó, pode seguir ele no... Esse é o que? Instagram? Isso. Instagram não tem muita briga, né? Não, é no Não, o Twitter. Instagram é mais foto de sunga do Instagram, Jordi. isso, foto de sunga. Niterói, compadre. Nikit. Sunga branca. Jogando futebol, hein? Nikit Alegria. Ih, lá é bom, hein? Aí sim, hein? Passou a ponte, compadre. Um abração aí, pessoal do Rio de Janeiro, acompanhando a programação da Jovem Pan. Jordi, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Boa obrigado sorte aí. pra você lá em Brasília. Boa. Muito bem. Vamos pro break agora? Yes. Então, break, João, por gentileza. João. Vem pra cá.